Mais uma vez agradecer aí, nas pessoas da Eura, da professora Eura, do professor Fernando, o convite para participar dessa reunião clínica da medicina fetal, falando um tema que talvez seja um dos temas que mais tem ocupado a minha vida esse ano, né? E um tema bastante difícil, já que o conhecimento dele está absolutamente em construção e diariamente nós temos identificado uma série de dificuldades, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento no ciclo gravídico puerperal, que é o tema dessa apresentação, então, né? Então, uma breve lembrança, né? Final do ano de 2019, todos nós começamos a ver na imprensa a informação de uma nova doença chegando na China. Rapidamente essa doença alcança o mundo inteiro, né? No mês de janeiro de 2000, virando uma emergência em saúde pública. Em fevereiro, ela chega oficialmente no Brasil, e em março de 2020, ela é classificada como uma pandemia que invade de uma forma absurda toda a nossa vida e não dá, até o momento, sinais de que vai estar diminuindo ou que temos chance em curto prazo de sair da pandemia, infelizmente. Esse é o mapa da situação da infecção por Covid no mundo, né? Nos dados atualizados de ontem, em consulta hoje. Vejam que já ultrapassamos mais de 280 milhões de casos, mais de 7 milhões de mortes, né? Mais de 7 milhões de mortes no mundo. No nosso país, né, já temos mais de 20 milhões de pessoas que foram, por laboratório, confirmado ter a doença, próximo aí de alcançar a triste marca, né, de 600 mil óbitos confirmados por Covid. Lembrando que nós temos uma série de casos e óbitos por síndrome respiratória aguda grave, em que os exames de laboratório ou não foram realizados ou não confirmaram Covid, mas que muito provavelmente são. Então, isso é um pedaço da realidade. E esse é um gráfico, né, que frequentemente nós nos deparamos até na imprensa leiga, mostrando os números de casos novos e os números de óbitos. E eu gostaria, nesses dois gráficos aqui, né, chamar a atenção para essa linha tracejada aí, porque se por um lado, né, nós vemos que, comparando o que acontece esse ano, nós estamos numa curva descendente, a realidade que nós vivemos hoje, né, ela é idêntica ao pior momento do ano passado, né? Então, estamos ainda numa situação de extremo risco, né? E muitas das vezes a leitura do gráfico e da curva descendente dá a impressão de que a situação é confortável, e isso muitas das vezes tem estimulado as pessoas a abandonarem os cuidados que ainda são tão necessários, né? Porque, como eu disse no início, estamos numa pandemia que está longe de dizer que saímos desse cenário grave de considerar ainda uma situação pandêmica no mundo. Em Minas Gerais, mais de 2 milhões de casos confirmados, ultrapassamos recentemente 52 mil óbitos confirmados por Covid, com a mesma preocupação que esses casos, né, são apenas uma parte do que acontece, por causa dos casos que acontecem sem exame confirmatório. Estamos ainda vivendo uma realidade no nosso estado de mais de 4 mil casos por dia confirmados por Covid, mais de 100 óbitos, né? E se fizermos aqui o recorte, então, para o mundo das grávidas, utilizando aqui os dados do Observatório Obstétrico de Covid, né? Nós vemos que 2020 e 2021, né, nós já temos computados, né, quase 17 mil casos de Covid em gestantes e puérperas, com 1.767
casos de óbitos, né? Então, por Covid, nós já temos mais óbitos do que tínhamos nos anos anteriores, quando somávamos todas as causas de morte materna no Brasil, e isso não é diferente aqui em Minas, né? Então, os gráficos atualizados também, com os dados atualizados até ontem em Minas, né? Mostrando que de gestantes que testaram positivo, aqui não os casos de gestante com síndrome respiratória aguda grave, mas gestantes notificadas positivas para a Covid, então casos de internação, casos da atenção básica e casos notificados também por laboratórios, 4.176 casos, né, por Covid, e eu gostaria de chamar a atenção que 72% destes casos, né, desse total de casos notificados, aconteceram neste ano de 2021. Então, nós estamos com 7 meses fechados do ano de 2021, né, e isso representa 2/3 do total de casos, lembrando que no ano passado nós tivemos 10 meses de pandemia. Em relação aos óbitos de puérperas, 277 casos, né, dos quais praticamente 73% dos casos também neste ano, então um ano muito mais difícil em relação à questão da gravidez e do puerpério, e não é diferente de óbitos, né? Então, em Minas, né, nós já temos até ontem confirmado por Covid 156 óbitos de gestantes e puérperas, então quase já que o dobro, né, do que tínhamos de morte materna como um todo no estado. Em média, no estado, nós tínhamos em torno de 96 a 98 casos de mortes por complicação de gravidez, parto e puerpério, então aí incluindo todas as causas diretas e indiretas. Só por Covid temos 156 óbitos, né? E desses óbitos, né, 92 dos óbitos de gestantes, 85%, é no ano de 2021, e a mesma proporção, 85% dos casos de puérpera, no ano de 2021, né? Então, somando aqui 133 mortes maternas por Covid em 2021 no estado de Minas Gerais, até a data de ontem apenas. E aí, diante desse cenário numérico tão ainda, né, preocupante, o que vem mais chamando a atenção em relação aos fatores de risco que poderiam explicar, né, o que está acontecendo com as grávidas e as puérperas, né? Se nós olharmos do ponto de vista das alterações fisiológicas, parece bastante razoável compreender que o que acontece no sistema respiratório e no sistema imune poderia favorecer as gestantes a desenvolverem problemas maiores em relação à doença. Então, o sistema respiratório, nós sabemos que existe o relaxamento ligamentar, alteração posicional do diafragma, né, mudando, então, toda a conformação anatômica do pulmão. Nós temos também alterações funcionais do pulmão, com diminuição da complacência, da capacidade residual funcional e um aumento do volume corrente. Então, durante a gravidez, nós temos uma mulher que faz maior inalação de ar no mesmo tempo, por essas características anatômicas do pulmão. Você tem uma maior probabilidade de que o vírus faça uma adesão maior no sistema respiratório superior, e por causa dessas alterações também, as gestantes têm mais risco de desenvolver uma insuficiência respiratória. No que diz respeito ao sistema imune, né, aquelas alterações que nós conhecemos na relação da resposta, né, TH1, TH2, com predominância da resposta de TH2 na gravidez, e a diminuição das células natural killer e das células T, né, essas alterações fazem que durante a gravidez exista uma menor
depuração viral. Somado a isso, né, a situação de diluição de anticorpos e de depressão da quimiotaxia e da aderência dos leucócitos, poderia até justificar um provável aumento de suscetibilidade à infecção, né? A grande questão é que essas são inferências biológicas, né? E, obviamente, nós não temos nenhum estudo que teste se a suscetibilidade é realmente aumentada durante o período da gravidez. Porque, para fazer isso, nós teríamos que fazer estudos experimentais que são eticamente absolutamente inaceitáveis, né? Teríamos que colocar num local com a exposição ao agente, então, no caso aqui, o SARS-CoV-2, uma população de grávidas e não grávidas, com as mesmas características de idade, cor, peso, presença de ou não de comorbidades, no mesmo ambiente, durante o mesmo período, então, fazer o mesmo grau de exposição, acompanhar esse grupo de mulheres grávidas e não grávidas, realizando testes, né, diagnósticos da presença do vírus e avaliar qual delas tiveram a infecção detectada por exame laboratorial e a infecção caracterizada por sintomas químicos. Obviamente, essa não é uma situação possível eticamente, então, o que nós temos são mais inferências biológicas, né? E aí, o conhecimento, né, do que acontece na gravidez com outras infecções virais semelhantes, né, trazendo a mesma preocupação para um cenário pior no ciclo gravídico puerperal. Então, quando nós olhamos a questão da influenza, né, lá no primeiro surto nos Estados Unidos, em 57, 58, a mortalidade em grávidas, né, foi o dobro, né, quando comparada com não grávidas. Quando nós pegamos o SARS, né, não o SARS-CoV-2, mas o SARS original, né, a primeira versão do SARS, que em 2003 teve uma epidemia, os estudos mostraram que as gestantes que foram infectadas pelo SARS, né, tiveram, assim como nós vemos hoje, uma maior necessidade de ventilação mecânica e uma mortalidade maior quando comparado com não gestantes. E a influenza, no surto mais recente, em 2009, né, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na década de 1950. Né? As gestantes responderam por 8% da mortalidade nos Estados Unidos, e elas representavam apenas 1% da população, então um excesso de mortalidade por influenza, mesmo, né, com o melhor conhecimento do tratamento e da condução das gestantes em estados críticos. Né? Então, nem tudo que está acontecendo agora com o SARS-CoV é novo, né, à luz de comparação com outras infecções virais. E é exatamente isso que os estudos mostram. Né? Então, esse é um estudo publicado pelo CDC em novembro de 2020, em que ele mostrava que gestantes, quando comparada com não gestantes, tinham uma maior probabilidade de necessitar de internação em UTI, de necessitar de ventilação invasiva, inclusive de tecnologias, né, mais avançadas, de pouco acesso no nosso meio, como a ECMO. Né? E essa aqui é uma publicação agora, deste mês de agosto, no International Journal, né, uma meta-análise repetindo esses dados. Né? Então, vejam que quando comparando a morte materna, né, e sobreviventes, aqui o número de estudos que foram incluídos aqui é muito pequeno, mas mostra a mesma coisa, né, porque foram estudos com maior rigor científico, então foi uma seleção muito mais rigorosa, mas mostrando que a probabilidade de necessitar de admissão em UTI, de suporte respiratório de ventilação mecânica, é maior nas gestantes quando comparada com as não gestantes. Né? E aí uma grande questão é um problema de susceptibilidade
ou é um problema que tem uma influência enorme do cuidado? Do ponto de vista do conhecimento atual, o que nós podemos afirmar é que não parece existir, até o momento, nenhuma evidência que diga que gestantes contraiam a infecção mais do que a população geral. Então, o risco de uma gestante adquirir o vírus é semelhante à população geral, né? Que a evolução da doença nas gestantes também não é muito diferente do ponto de vista global quando comparada com não gestantes. 2/3 das gestantes, assim como da população geral, vão ser assintomáticas. Por outro lado, nós temos todos esses princípios e uma mortalidade que no Brasil, né, é assombrosa, como nós mostramos, sugerindo que o cuidado que é destinado a essas mulheres tem sido determinante na taxa de mortalidade, porque quando nós avaliamos meta-análises de mortalidade em alguns países desenvolvidos, este excesso de mortalidade que nós temos no Brasil não tem sido visto. Então, apesar de ter mais admissão de UTI, apesar de ter mais necessidade de ventilação mecânica, a mortalidade não é tão excessiva quanto a que nós deparamos aqui no Brasil, chamando a atenção, então, para a questão da qualidade do cuidado. E quais são as evidências atuais, então, em relação ao Covid? Né? Em abril desse ano, né, foi publicado no JAMA Pediátricas um estudo muito interessante, porque ele inclui dados de população brasileira, né, de mulheres grávidas do Maranhão. E neste estudo, né, os autores eles chamam a atenção, né, que a infecção por Covid é associada a uma morbidade materna grave e a um aumento da mortalidade e também das complicações neonatais, quando nós comparamos grávida com Covid e grávida sem Covid. Então, a ocorrência da infecção por Covid na gravidez coloca em mais risco a saúde dessa mulher, a saúde deste feto e os resultados, tanto da mulher quanto os resultados do concepto, né? Então, eles chamam a atenção para que da importância, né, que todos os profissionais de saúde, né, implementem, né, de uma forma muito intensa as medidas preventivas de Covid, e nós sabemos que elas não são tantas assim, né? Esse é um outro estudo publicado agora em junho, em que mostra, né, que o risco de infecção e os sintomas por SARS-CoV não complicado, né, não era diferente em grávidas e não grávidas. Então, de novo, o risco de adquirir a infecção não é aumentado pela ocorrência da gravidez. E que a proporção, né, de casos complicados e não complicados não é muito diferente. Mas, como nós vimos, né, a necessidade de alguns cuidados especializados é sim aumentado na gravidez, né? E chama atenção também que o curso e a gravidade, então, ela é diferente, ela é pior na gravidez, principalmente quando você tem alguns outros fatores de riscos associados aí. Então, a presença de uma comorbidade, né, aumenta muito mais os riscos de evolução desfavorável, né? Em relação a outros resultados, né, essa é uma publicação recente também, em que mostra a questão do risco da pré-eclâmpsia. Me desculpem, essa referência aqui está errada, depois eu corrijo. Essa aqui é uma referência de agosto, tá? Está errada a referência, não corrigi, me perdoe. É uma meta-análise publicada agora em agosto, mostrando um aumento em torno de 33% no risco de pré-eclâmpsia nas mulheres que têm Covid, um aumento significativo de ocorrência de natimortos, e embora isso tenha sido questionado em outras meta-análises,
de parto pré-termo. Em relação ao parto pré-termo, é importante chamar a atenção que a grande maioria dos partos pré-termos que ocorrem na infecção por Covid são partos pré-termos iatrogênicos, né? Não são por trabalho de parto espontâneo ou rotura prematura de membranas, mas sim por intervenção médica de necessidade de interrupção pré-termo na gravidez e admissão dessas gestantes na UTI. E quando se compara estuda apenas aquele grupo de mulheres que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave, essas intercorrências são mais importantes, principalmente no que diz respeito à pré-eclâmpsia, né, em que o odds ratio foi de 4,16 quando nesse estudo. Né? A mesma coisa aconteceu em relação ao parto pré-termo, em que o odds ratio também ficou em torno de 4. Tá? E a transmissão vertical, talvez o tema que mais interessa aqui na medicina fetal. Né? Sabemos pouco ainda, mas todas as evidências sinalizam para o fato de que sim, é muito provável que a transmissão vertical aconteça, mas que ela acontece em baixos níveis de ocorrência. Né? Estima-se aí alguma coisa em torno de 3,2%. E mais importante, né, é que até o momento essa transmissão vertical dos casos adequadamente identificados não tem sido correlacionada a consequências preocupantes para os recém-nascidos, pelo menos do ponto de vista de curto prazo. Né? Mais um estudo falando sobre a transmissão vertical recente, né, envolvendo aí 333 recém-nascidos de 51 estudos publicados, né, mostrando que não há evidência de transmissão virológica vertical durante o terceiro trimestre, não há evidência suficiente ainda para nos permitir ter certeza, né, do que estamos falando, né? O que significa que não existe nenhuma evidência que diga que exista algum benefício de realizar um parto cesariana para redução de transmissão vertical, muito menos alteração nas orientações de recomendação de aleitamento, que obviamente mais pesquisas são importantes, mas que nesse momento, né, inclusive a orientação para as mulheres que estão infectadas, né, é de uma baixa probabilidade de transmissão vertical. Grande parte dos casos estudados são de infecção no terceiro trimestre, né, sem repercussões importantes para o recém-nascido. Né? A grande questão é que isso responde muito pouco. Né? Nós não temos estudos que nos permitam ainda compreender adequadamente qual é o efeito da infecção viral em outros períodos da gravidez. Então, nós não temos evidências suficientes para dizer com que gravidade ou com que incidência o vírus alcança tecidos fetais. Se ele alcança tecidos fetais, se ele é capaz de promover uma infecção fetal. Se essa infecção fetal acontece no período da embriogênese, se existe algum efeito teratogênico ou se existe algum efeito funcional em fases mais avançadas da gravidez, então seriam os efeitos não teratogênicos no conceito mais formal da teratogênese, então naquele efeito de levar à indução de malformações. Né? Se o risco fetal ele varia em relação à idade gestacional e se a mulher desenvolver um quadro mais grave em comparação com uma mulher assintomática, se o efeito da infecção é diferente para o feto, ou seja, estamos quase que absolutamente no escuro no que diz respeito ainda à transmissão vertical. E diante de tudo isso, né, o que fazer no dia a dia da obstetrícia? Uma questão que vem se colocando muito a pandemia justificaria o adiamento de gravidezes? Né? Essa é uma discussão que eu acho que
ela não cabe num país, né, que sempre teve uma proporção gigante de gravidezes não planejadas. Né? Então, se nós estivéssemos preocupados com planejamento reprodutivo, né, deveríamos estar fazendo isso com, sem ou apesar da pandemia. Né? Mas, na realidade, o que nós temos feito na pandemia é reduzir de uma forma muito significativa o acesso às mulheres a métodos contraceptivos. E nós sabemos que, com isso, né, alcançar gravidezes planejadas fica cada vez mais difícil. Então, o efeito da pandemia não tem sido favorecer gravidezes planejadas. Ou, muito pelo contrário, o efeito da pandemia pela nossa prática assistencial tem sido cada vez mais, né, manter um acesso inadequado e insuficiente ao planejamento reprodutivo. E nós temos tido uma dificuldade gigante em reconhecer planejamento reprodutivo no país como serviço essencial. Né? Esse é um slide cedido pela professora Carolina Salles, né, que é uma batalhadora da reprodução humana, principalmente em contracepção no nosso país, né, e esse tem sido um grande desafio nosso, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, né, de garantir às mulheres, principalmente aquelas mulheres mais pobres, dependentes SUS, né, de acesso a consultas de planejamento familiar. E nós sabemos que gravidez não planejada sempre foi um problema na mortalidade materna e na mortalidade infantil. Então, se nós vimos que o Covid, por si só, a presença da infecção, né, está trazendo para o nosso país um excesso de mortes maternas absurdas, né, temos ainda que enfrentar os efeitos indiretos dessa pandemia, que são os efeitos da mortalidade pelas gravidezes não planejadas. Então, início tardio de pré-natal, pré-natal inadequado, maior ocorrência de abortos inseguros, obviamente maior probabilidade de partos pré-termos por causa de falta de assistência, né? Então, esse é um desafio que fica para todos nós aí em todo momento. Do ponto de vista de acompanhamento pré-natal, inquestionavelmente um serviço essencial que continua demandando uma necessidade de um número significativo de consultas presenciais, mas que, sem dúvida nenhuma, né, pode se beneficiar muito das novas possibilidades de teleconsultas, né, de monitoramento à distância, e não estamos falando apenas de videochamada, estamos falando de contato telefônico, estamos falando de conversar, de ouvir, de passar informações, né? Então, associar aí, né, mais do que nunca, as consultas presenciais, também um monitoramento à distância, é uma necessidade urgente na pandemia para reduzir todos esses efeitos que nós estamos comentando, né? Obviamente, todo contato presencial, né, em qualquer situação, aqui estamos falando em saúde, mas isso deveria ser em qualquer contato, para entrar no cinema, no teatro, no bar, na loja, né, fazer a testagem clínica é fundamental. Né? E eu costumo defender que testagem clínica precisa ser compreendida por profissional de saúde como parte do seu EPI. Né? É um equipamento de proteção individual fazer testagem clínica. Né? E isso precisa ser incorporado, e nós sabemos que isso não tem acontecido nas nossas consultas, na entrada das mulheres e seus acompanhantes nas unidades de saúde, diariamente nas nossas visitas aos leitos das pessoas internadas nas instituições hospitalares. Né? Isso não tem sido feito, e talvez, né, esse seja mais um dos motivos em que nós estamos longe de ver a curva descendente ser verdadeiramente descendente do ponto de vista de trazer algum nível de tranquilidade. Além disso, nós temos que lembrar que grande parte dos casos são assintomáticos, e assintomáticos transmitem o vírus. Então, é preciso identificar as pessoas assintomáticas. E no que diz respeito às grávidas, nós vivemos uma situação bastante confortável, não seria o melhor termo, mas
privilegiada em relação ao restante da população, porque o rastreamento de gestantes assintomáticas, né, já é uma recomendação no nosso país desde o ano passado. Nós estamos perto de completar um ano que essa recomendação foi feita no Brasil, né? Então, que toda gestante, na admissão hospitalar, independente do porquê que ela está sendo internada, para toda internação para parto, né, também, né, então, ou seja, toda internação obstétrica, ela ser testada. Obviamente, se for um parto eletivo, isso pode ser programado, fazer 3 dias antes do parto. Tem a recomendação ainda de que em locais que o exame demora muito, 7 dias, mas isso já não é mais uma realidade do dia a dia de quase todos os municípios de Minas Gerais. Então, a testagem das gestantes assintomáticas é fundamental. E ela ajuda, sim, na organização de serviço de leitos, mas ela tem como objetivo principal identificar aquelas mulheres infectadas para que elas sejam beneficiadas por um monitoramento adequado e identificação precoce daquelas mulheres que fazem a fase inflamatória, para que a mortalidade possa ser reduzida, né? E para que nós façamos isso, nós precisamos lembrar de como a história natural da doença. A grande maioria das pessoas que são infectadas vão ficar ali, né, na fase assintomática de infecção inicial, em que elas estão, né, eliminando uma quantidade importante de vírus. Uma proporção pequena delas vão desenvolver a fase pulmonar, né? E aí os sintomas pulmonares, né, nem sempre são fáceis de serem diferenciados na gravidez com alterações fisiológicas. Um grupo pequeno vai chegar na fase hiperinflamatória, né? Lembrando que as gestantes, elas têm uma maior probabilidade de sim ir para essa fase. E os sintomas, né, são muito inespecíficos. E o que precisa ser feito nesse momento? É que qualquer gestante, na realidade qualquer pessoa, que tenha os sintomas inespecíficos, né, até prova o contrário, ele está com Covid, deve iniciar isolamento e deve ter o diagnóstico descartado por padrão ouro. Exame realizado no momento oportuno por RT-PCR, né, por teste molecular, né? Significa que toda dispneia, né, em indivíduo que tem qualquer sintoma gripal, e na gestação, né, antes de pensar que tem alteração fisiológica, pense que tem Covid, né, é uma doença que está matando assustadoramente, então nós precisamos aprender a negar a doença, ao invés de achar que vamos esperar mais um pouco e observar, né? Então, é extremamente importante sermos proativos na identificação dessa doença. E, mais uma vez aqui, o padrão ouro continua sendo realização de RT-PCR. Teste de antígeno, para quem está sintomático, né, é um teste que tem tido um bom desempenho. Desde que o profissional entenda que, se o teste deu negativo, não está descartando a doença. Se o teste deu positivo, não tenha dúvida, é Covid. Se o teste deu negativo e está com sintomas, realize o teste confirmatório, né? Veja se o teste confirmatório está sendo coletado de forma adequada no momento oportuno. Mas não se tranquilize com o teste de antígeno negativo, né? No acompanhamento das gestantes que estão sintomáticas, né? Mais uma vez, nós vamos quase comemorar um ano, né, que temos um manual específico para acompanhamento de gestantes e puérperas, né, na pandemia. Temos o professor Gabriel como um dos autores desse manual, um manual que foi construído por profissionais de várias universidades do nosso país, baseado nas melhores evidências do mundo. E esse manual não está sendo utilizado na nossa prática clínica. Ele foi publicado, ele foi divulgado, ele incansavelmente tem sido
comentado em todas as oportunidades de reuniões clínicas, mas na prática clínica ele não tem sido usado. Quando nós olhamos os casos atendidos de gestantes e puérperas, os casos que foram a óbito, nós vemos que faltou abrir o manual, faltou utilizar o manual como uma fonte de informação para a prática clínica. E lá está dito como é que eu vou identificar que existe gravidade. Quais são os critérios de gravidade? E é simples, porque a gente não precisa de exame complicado. Nós precisamos medir frequência respiratória, nós precisamos medir temperatura. Se frequência respiratória estiver alterada, nós precisamos ver saturação de oxigênio. E nós precisamos medir pressão arterial e nós precisamos valorizar o sensório dessa mulher. Mas assim como no choque, na hemorragia, como são sinais clínicos muito fáceis de serem obtidos, eles são mal realizados frequentemente e pouco valorizados. Não se dá o olhar atento para dizer que está tendo gravidade ou não, né? E isso está muito bem explicitado no manual. Lá também está dizendo que aquelas gestantes que são assintomáticas, o que a gente deve fazer com elas? Como é que é o isolamento? Quanto tempo de isolamento? E isolamento significa diminuir a chance dela transmitir. Não é deixar de acompanhá-la enquanto profissional de saúde. Então, não é colocar essa mulher isolada do sistema de saúde. É colocar essa mulher em isolamento do ponto de vista de transmissão da doença. Mas nós, profissionais de saúde, nesse momento, precisamos estar muito próximo dessas mulheres, sabendo como que elas estão, acompanhando aí, pelo menos a cada 2, 3 dias, sendo que entre o 7º e o 10º dia, e atualmente, né, com a variante Delta, achamos que 10º dia é pouco para parar um monitoramento, e aí até 12, 14 dias, diariamente saber conversar com essa mulher como é que ela está, né? E identificando sinais de gravidade, encaminhar para internação. Se ela não tem, se ela está sintomática e não tem critério de gravidade, a mesma coisa que nós falamos em relação à assintomática. Mas o que tem a diferença aqui? É que o monitoramento é a cada 24 horas, se ela está assintomática. E se esses sintomas dela têm menos de 48 horas, nós não podemos esquecer do oseltamivir, porque pode ser que ela esteja com sintoma gripal por influenza. Então, precisamos prescrever o oseltamivir se temos oportunidade de identificá-la com menos de 48 horas do início dos sintomas. Algumas gestantes, nós temos que tomar muito cuidado, mesmo que ela não tenham sinais de gravidade, avaliar se vale a pena acompanhar essas mulheres em domicílio apenas. Nós chamamos a atenção que os estudos mostram que a presença de comorbidades aumenta muito o risco de mortalidade. Né? Não é só a comorbidade que mata, mas se grávida com comorbidade tem um risco muito maior do que apenas grávida. Então, para essas mulheres que têm comorbidades, né, se elas estão sintomáticas, a recomendação, considerando as distâncias que nós temos, né, e a realidade do sistema de saúde nosso, tem sido defender que essas mulheres devem, pelo menos inicialmente, serem internadas, acompanhadas, e depois de um plano de cuidado muito bem estabelecido, podem até não fazer a internação prolongada por todo o período de isolamento, né? Mas com todo o planejamento de monitoramento bem feito. Obviamente, se elas têm critério de gravidade, elas vão internar. Também vamos lembrar da importância do oseltamivir por causa da sintomatologia poder ser também associada à influenza. Se ela tem sinais de infecção, antibiótico. Se ela tem critério de gravidade, ela vai internar. Se ela tem critério de gravidade e está internada, heparina profilática para todas elas, salvo ela ter alguma contraindicação absoluta ao uso da heparina. E se elas já têm sintomas desenvolvidos, início de sintomas já tem mais de 7 dias, iniciar a corticoterapia que faz uma diferença enorme na história natural. Lembra daquele gráfico, né? Que nós estamos, depois de 7 dias, nós temos a fase inflamatória. Corticoide na fase
antes do 7º dia, antes da fase inflamatória, o único efeito dele vai ser reduzir a depuração viral. Então, você não está fazendo nenhum benefício, ao contrário, você pode estar, inclusive, aumentando o risco dessa mulher, não apenas para a saúde dela, mas do ponto de vista de quanto tempo ela elimina o vírus, né? E, obviamente, se ela necessita se ela está muito grave, assim como em qualquer indivíduo com Covid, pronar também na gestação pode fazer toda uma diferença. Os exames vão ser os clássicos que nós lançamos mão nos quadros críticos, né, envolvendo aí exames que fazem toda a avaliação sistêmica, chamando a atenção que hoje valorizamos muito pouco o dedímero, né? No início, o dedímero para infecção por Covid parecia ser interessante na gravidez, hoje sabemos que ele não contribui muito, ainda está no manual, deve sair na próxima revisão, mas tem menos importância o dedímero aqui para decisões clínicas. Lembrando que não há nenhuma contraindicação em fazer método de imagem, que método de imagem de escolha é tomografia de tórax, plenamente compatível para fazer na gravidez, né? E estar atento para as situações que determinam que uma grávida deve entrar para a UTI. E muitas das vezes o clínico vai usar os parâmetros da população adulta, e as indicações na gravidez são diferentes, principalmente no que diz respeito à saturação, que é, em geral, a principal indicação para admissão em CTI, né? E grávida não é para esperar ela saturar menor que 92. Se ela estiver saturando menos que 95%, está na hora de ir para a UTI. Então, grávida que está necessitando de oxigênio suplementar deve estar numa instituição que tem vaga de UTI, porque transporte é um problema e geralmente não vai dar tempo, né? Mas existe uma série de outras indicações que nós, enquanto obstetras, precisamos estar perto do clínico para garantir que essas grávidas sejam oportunamente internadas na UTI e não apenas admitidas na UTI para evoluírem para o óbito, né? Chamei a atenção da questão do transporte, né? Então, grávida que está em suporte de UTI não deve ficar em instituição que não tem leito de UTI adulto, né? Então, quando nós estamos numa instituição que tem leito obstétrico, que tem UTI de adulto, e atendemos um colega que está com uma grávida precisando de oxigênio suplementar, e a gente fala, eu não tenho vaga, pensa que ele não tem UTI. E pode ser que essa mulher ou morra lá, ou chegue apenas para você emitir a declaração de óbito dela. Então, precisamos pensar nas nossas respostas de telefone de uma forma mais sensata, né? Tá? E o feto? Nenhum exame diferente do que nós fazemos. Sabemos, como eu disse, muito pouco sobre o efeito do feto. Portanto, precisamos estar atentos a monitoramento de crescimento fetal, avaliação de líquido amniótico e avaliação da vitalidade fetal. E muitas das vezes a indicação da interrupção da gravidez pode ser por comprometimento fetal. Mas cuidado, líquido amniótico pode estar alterado só por causa da retenção hídrica, da atitude do UTI de fazer restrição intensa de ingesta hídrica dessa mulher, de mantê-la em balanço negativo, né? Ingesta não, que ela está na UTI, é aporte hídrico, né? Muitas das vezes esse líquido amniótico vai alterar, e nós vamos conversar com o resto dos exames de vitalidade também, vamos conversar com um colega intensivista, tentar ver, não dá para aliviar um pouco, tentar, ao invés de deixar balanço negativo, colocar o balanço zero, pouquinho, né? Vamos mudar um pouquinho isso, e aí, 24 horas, esse líquido se recupera, né? Então, cuidado, ele é um marcador da ação, da conduta que está sendo feita para a mãe, ou uma alteração por vitalidade fetal, né? E aí, né, a pergunta para a qual não temos resposta: quando interromper uma gravidez com Covid? Não sabemos, né? Muitas das vezes nós vamos precisar indicar por condições clínicas maternas, mas para isso nós precisamos ter esgotado todas as tentativas de estabilização. Porque lembre que essa mulher está numa resposta inflamatória gigante.
E o parto, né, que na grande maioria das vezes vai ser um parto operatório aqui, mas qualquer parto é uma resposta inflamatória, e o parto cesariano muito mais ainda, ele vai agravar a condição materna. Então, diferente do que acontece na influenza, interromper a gravidez não melhora COVID. Pode ser que a gente precise isso para alguma ação da mãe. Mas primeiro nós temos que ter tentado estabilizar essas mulheres. E nós sabemos a dificuldade, às vezes, que a UTI tem de ficar com uma gestante lá dentro. Né? Quantas vezes nós ouvimos, interrompe a gravidez que eu recebo essa mulher. Isso acontece na pré-eclâmpsia, isso acontece em várias condições clínicas na gravidez, não é diferente em COVID, mas com a questão de COVID nós podemos estar piorando essa mulher. Então, nós precisamos ter certeza que é necessária a interrupção. Obviamente, quando a indicação é fetal, não temos outra alternativa, né, a não ser indicar. E resta aí, né, a questão da vacinação, que tem sido uma grande luta, né, luta mesmo, no sentido mais terrível da palavra, aqui no Brasil, né, mas, enfim, estamos num momento bom, em que temos gestantes, né, e puérperas incorporadas como grupo prioritário na vacinação, né, e isso já tem sido sinalizado e documentado há muito tempo. Né? E que vacina? No momento, os estudos sugerem, né, que as vacinas que não são baseadas em vetor viral tendem a ter. Eu estou tendo sonia aqui. Tendem a ter, provavelmente, né, um pouco mais de segurança do que as de setor viral. No Brasil está estabelecido nesse momento. Vacina baseada em vetor viral não é utilizada na gestação. Não é utilizada na gestação. E aí nós temos as notas técnicas do Ministério da Saúde, né, que dizem que sim, que é para vacinar todas as gestantes, em qualquer trimestre da gestação, né? Lamentavelmente, na nota do Ministério, precisa da prescrição médica, então precisamos que nós, profissionais de saúde, façamos a prescrição para essas mulheres. Infelizmente, ainda é restrita às grávidas a partir de 18 anos, e a nota técnica foi publicada agora no final de julho, dizendo que aquela turma que tomou AstraZeneca e engravidou, ou tomou a primeira dose de AstraZeneca no comecinho, e que não podia tomar nenhuma vacina, deve sim ser vacinada, preferencialmente com a Pfizer, na ausência da Pfizer com a Coronavac. Né? A Febrasgo, né, defende, né, que não faz sentido exigir prescrição médica para a vacina, então nós devemos ter, enquanto profissional, uma postura, né, que vai de encontro à recomendação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que diz que vacinar é prioridade, então nós devemos favorecer o acesso à vacina, e se aí, nesse momento, exigem uma prescrição que nós não sejamos, né, dificultadores para fazer a prescrição, né? Lembrando que a recomendação no estado de Minas, né, desde 14 de junho de 2021, quando já tínhamos incorporado gestantes sem comorbidade na vacinação, a recomendação do estado é que não é necessário prescrição médica, mas, obviamente, os municípios têm autonomia e isso não tem poder de lei, mas discordamos da necessidade de prescrição médica para a questão da vacina. Né? Essa é uma campanha que foi lançada hoje pela Defensoria Pública Mineira, né, no setor que trabalha com direito das mulheres, né, que eles chamam de campanha Gestação Segura, e que é uma campanha da Defensoria Pública defendendo e estimulando as mulheres a vacinar, né, e se colocando à disposição daquelas gestantes que estejam com dificuldade para conseguir acesso à vacina, seja pela recusa de prescrição, seja pela dificuldade no sistema de ser vacinado, de ter o apoio da Defensoria Pública na vacinação. Essa mesma matéria traz a notícia aí de que Belo Horizonte informou, no dia 17 de agosto,
55% das gestantes de Belo Horizonte receberam a primeira dose e que 11% receberam a segunda dose. Obviamente, quando nós falamos aqui em segunda dose, temos que lembrar que a maioria das grávidas estão sendo vacinadas com a Pfizer, o intervalo para a segunda dose é maior, então essa proporção aqui vai demorar mesmo, né, porque começamos a vacinar apenas em junho, né, então a maior parte da segunda dose vai ser a partir de setembro, aí considerando o intervalo, né, temos poucas gestantes sendo vacinadas com Coronavac, tá? Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que não dá, né, para esquecer que o risco de resultado obstétrico e perinatal desfavorável e de morte é maior entre as gestantes e puérperas. Então, nós estamos com a nossa população, que nós dedicamos a nossa vida profissional em mais risco nessa pandemia, né? Que precisamos nos responsabilizar por mais gestações planejadas, então assumir o planejamento reprodutivo como serviço essencial é uma obrigação, né? Mais do que necessário, tá? Que, como eu disse, qualquer sintoma gripal, primeiro eu preciso negar que é Covid, e até eu negar que é Covid, eu devo acompanhar como Covid, né? Casos assintomáticos e sem gravidades, né? Tem que ser monitorados, né? E tem que ter monitoramento próximo. E que nos casos graves, nós obstetras não podemos nos abster de participar diariamente, várias vezes ao dia, na discussão com os colegas da clínica, com os colegas intensivistas em relação a toda e qualquer intervenção ou conduta que fosse feita nessas mulheres. E que precisamos repetir todo dia que lavar a mão. Na hora que não der para lavar, usar álcool gel, usar máscara e manter distanciamento social, ainda é a grande saída para esta pandemia. E que acelere um pouquinho essa saída, junto com essas medidas, nós precisamos que as nossas gestantes estejam rapidamente vacinadas. 100% das gestantes vacinadas na primeira dose, no menor tempo possível, né? Eu gostaria de agradecer, o tema é longo, né? Mas insistir nisso, né? Tudo indica, tá, que a qualidade do cuidado, tá, ela é possivelmente tão ou mais determinante que o risco da doença em si. Então, está nas nossas mãos identificar as gestantes, acompanhá-las e fazer a redução de morte dos casos que ficam críticos, tá? Obrigada.